Olá galera, tudo bem? Infelizmente o Enem foi adiado, né? Mas nós não podemos desistir de estudarmos, continuar nosso ritmo de estudo, afinal, quando essa data for definida novamente, nós temos que estar preparados e vamos aproveitar esse tempo. Por mais que as aulas lá na frente vão ser readequadas, serão redimensionadas e teremos aí uma proposta de revisão ou até complementação desse conteúdo, é importante que nós aproveitemos bem esse tempo para que nós possamos fortalecer nosso conhecimento, adquirir mais conhecimento e prepararmos cada vez mais para termos um desempenho mais acentuado, mais adequado. Por isso, gente, pode contar comigo, pode mandar no WhatsApp, no privado, pode fazer perguntas, tá? Estou à disposição de vocês e espero que vocês continuem sempre animados e firmes, que eu sei que não é um tempo muito fácil nessa pandemia, mas que nós vamos superar e vamos ter sucesso no nosso objetivo, que é ter uma nota muito boa para o curso que você pretende no Enem, ok? Um beijão, estou com saudade de vocês, terceirão. Até mais, hein? Já vimos a formação de uma imagem no espelho plano, então vamos recapitular alguns itens. No espelho plano, eu tenho a formação da imagem quando os prolongamentos dentro do espelho se encontram. Bom, isso pode ocorrer no espelho esférico, mas também pode ocorrer o cruzamento, o encontro dos raios de luz, igual nós iremos ver detalhadamente. Então vamos pensar assim. Quando a imagem é formada? Quando há o encontro dos raios de luz ou dos seus respectivos prolongamentos. Mas que raio de luz? Nós temos raio de luz incidente e temos o raio de luz refletido. Então, para nós o que importa são os encontros dos raios de luz após a reflexão ou dos seus prolongamentos após a reflexão. Ok? Bom, quando nós analisamos a natureza dessa imagem, nós vamos classificar em dois itens. Se essa imagem ela é real ou se essa imagem ela é virtual. Qual é a diferença da imagem real ou virtual? A imagem real ela é formada pelo encontro dos raios de luz. Então, olha só. Dos raios de luz, muito importante. Após a reflexão, quando os raios de luz se cruzam, nós dizemos que essa imagem é uma imagem real. Pronto. Agora, após a reflexão, também, se nós formos analisar outro tipo de espelho, aonde os raios não conseguem se cruzam apenas os seus prolongamentos e formam a imagem, nós dizemos que a imagem ela é virtual. Então vamos lá. A imagem real, nós dizemos que a natureza dela é real, quando são os raios de luz após quando são os raios de luz após a reflexão se encontram. Agora, nós dizemos que ela é virtual quando os prolongamentos dos raios de luz após a reflexão se encontram, se cruzam. Vamos ver isso de forma bem detalhada em cada tipo de espelho, seja ele convexo ou côncavo. Como nós já vimos, a imagem pode ter natureza real ou virtual. Bom, mas também tem outras classificações que são importantes. Quando comparamos a imagem, nós temos que analisar a sua natureza, a sua posição e também o seu tamanho. Mas primeiramente vamos analisar o seguinte. Já vimos anteriormente a natureza da luz, que ela pode ser real ou virtual. Mas qual é a sua posição? A sua posição, ela pode ser definida como direita, também dependendo de alguns livros, direta ou invertida. O que é uma imagem direita ou invertida? Uma imagem direita é quando você olha ela, por exemplo, aqui eu tenho esse pincel, essa caneta, e aí quando você olhar a reflexão dela, a imagem formada pela sua reflexão no espelho, ela estará da mesma posição, ou seja, ponta para cima, ponta para cima. O que é uma imagem invertida? Uma imagem invertida, ela ficará de cabeça para baixo. Mas eu tenho que tomar cuidado que ela não é só de cabeça para baixo. Olha a minha mão. Minha mão, o dedão está para cá. A imagem invertida, além de ser de cabeça para baixo, o dedão é para o lado oposto. Igual a reflexão que nós temos revertida no espelho plano. Lembra o que é revertida? Revertida é assim. Se o dedão está desse lado, quando eu olhar a sua reflexão no espelho, estará do outro lado. Mas ela continua sendo uma imagem direita ou direta.
Então, quando eu analiso a posição, essa vai estar direta ou invertida, ok? Mas outra análise muito importante é a comparação do tamanho da imagem em relação ao objeto. Quando eu vou analisar o objeto, por exemplo, esta caneta, eu vou olhar a imagem, ela pode permanecer do mesmo tamanho, aumentar de tamanho ou diminuir, de acordo com o local e a distância que ela está em relação ao espelho. Veremos isso caso a caso. Então, olha só, o tamanho ele pode ser tanto menor, essa imagem pode ser menor que o objeto analisado, essa imagem ela pode ser maior ou ela pode ser do mesmo tamanho, que alguns chamam de igual, tamanho igual, mesmo tamanho, ok? Então, bem simples, bem tranquilo, nós já trabalhamos isso detalhadamente, estamos revisando para darmos continuidade, né? A formação de imagens em espelhos esféricos se dá de acordo, no caso do espelho côncavo, da posição que eu coloco o objeto em relação ao espelho. Nessa situação que eu vou abordar agora, o objeto se encontra antes do centro de curvatura. Vamos lembrar que eu tenho alguns elementos como centro de curvatura, foco e vértice. Lembrando que esta linha, que é o eixo principal, ela é imaginária. Por que eu coloco ela? Quando eu olho de frente para o espelho, eu projeto esta linha de forma racional e prática, ou seja, eu me alinho ao meio do espelho para que eu possa enxergar a imagem de forma correta e adequada. Bom, e por que nós dizemos que o objeto está antes do centro de curvatura? Se eu estou olhando de frente para o espelho, antes até que eu chegue nele. Bom, então vamos lá. Primeira situação que eu tenho aqui é o objeto antes do centro de curvatura. Nós temos 4 raios notáveis. 4. Mas eu preciso de apenas 2 para desenhar. E eu vou desenhar os 2 primeiros. Vamos lá. Todo raio que incide paralelo ao eixo será refletido na direção do foco. Vamos olhar isso aqui? Nós sabemos que tem uma fonte de luz em algum local, isso não me importa, mas que ela bombardeia de fótons, de raios de luz, esse objeto, que vai refletir esses raios para todos os lados na sua frente. Né? Perdão, ficou meio errado, né? Lados na sua frente. Irá refletir para tudo aqui na sua frente, se essa fonte vier para cá. Mas isso não me importa. Porque por mais que eu saiba que aqui tem muitos raios que vêm em direção ao espelho, eu vou me preocupar apenas com 2. Então vamos desenhar o primeiro. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal. Quando, incide, está indo na direção do eixo principal. Quando toca o espelho, é refletido na direção do foco. Então o que eu vou fazer? Refletido na direção do foco. Vou desenhar aqui o prolongamento do raio refletido, que eu vou abordar isso daqui a pouco. Bom, então aqui está o meu primeiro raio de luz. Dando continuidade, eu vou fazer o que agora? Desenhar o segundo. O segundo, teoricamente, é inverso ao primeiro. Inverso assim, né? Todo raio que incide na direção do foco, quando tocar o espelho, será refletido paralelamente ao eixo. Pronto. Então está aqui. Incidiu na direção do foco, foi refletido paralelamente ao eixo. Tenho vários outros raios, mas eu só vou preocupar com os 2. Gente, vamos analisar agora o seguinte. Aqui estão os raios que partiram do corpo para ir na direção do espelho e ser refletido, para formar a imagem. Observe que os raios de luz, eu não posso analisar o encontro sobre o foco. Então, o próximo ponto onde eles se encontram fora do foco é aqui. Precisamente aqui. Então, aqui está a minha imagem. Por que eu desenho ela de cabeça para baixo? Vou colocar aqui. Imagem. Por um motivo. Pensa assim. Eu vou desenhar outro raio depois só para mostrar, mas você não necessita. Observa aqui, a cabeça do objeto, a parte superior. Se aqui está um cruzamento desses raios vermelho e laranja, o próximo cruzamento, sem ser no foco, será aqui. Então aqui está a cabeça. É isso que você observa quando olha um espelho côncavo de longe. Quando você está longe dele, a sua imagem fica invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Por que eu desenhei os prolongamentos? Observe que, lá na teoria que nós vimos anteriormente, ou os raios ou os prolongamentos vão se cruzar. Nunca os dois. Então, nunca os dois eu falo assim, os raios do lado de cá se cruzam e os prolongamentos também? Não há essa possibilidade
devido à geometria do espelho. Então observe que o prolongamento do raio vermelho refletido e do raio laranja refletido não vão se cruzar, não existe essa possibilidade. Então, esta é uma imagem que, quando analisamos a natureza, ela é uma imagem real virtual. É uma imagem real. Por que é uma imagem real? Porque foram os raios de luz que se cruzaram e não os seus prolongamentos. Certo? Segundo item. Vamos analisar agora a posição. Essa imagem, ela está direta ou invertida? Ela está invertida, de cabeça para baixo. Então, pronto. E quando analisamos aqui o tamanho da imagem em relação ao objeto, esta imagem ela é menor que o objeto. Então aqui nós conseguimos classificar a imagem com os 3 itens principais: natureza, posição e tamanho. Então pense muito, analise. Toda vez que eu analiso uma imagem eu tenho que considerar os 3. Eu não preciso desenhar todos os raios. Lembra que eu falei de um raio a mais? Se eu pegasse um raio que parte do pé, igual nós já fizemos no espelho plano, ele vem e toca o espelho, mas como ele passa pelo centro de curvatura, ele volta na mesma direção em sentido oposto. Então o pé está sobre o eixo e ficará sobre o eixo, só que na posição inversa, né? Como analisamos anteriormente, o objeto estava antes do centro de curvatura. O centro de curvatura ele estava do lado de cá. Agora, nossa nova análise será quando mudamos essa posição do objeto em relação ao espelho. Aproximamos ele do espelho, colocando ele precisamente sobre o centro de curvatura. E aí, quando nós analisamos a posição do objeto em relação sobre o ponto do centro de curvatura, vamos ver se nossa imagem vai mudar alguma coisa, alguma de suas 3 características que nós já analisamos. Então vamos desenhar novamente os 2 raios notáveis que eu preciso. Primeiro raio. Todo raio que incide paralelamente ao eixo, quando tocar o espelho, será refletido na direção do foco. Então aqui nós temos o raio e ele será refletido na direção do foco. Pronto. Vou desenhar aqui o prolongamento do raio refletido. Raio incidente, raio refletido. Pronto. Desenhamos esse raio, vamos partir para o outro, que é todo raio que incide na direção do foco será refletido paralelo ao eixo. Então vamos desenhar aqui. Incidiu sobre o foco, está aqui. Quando tocar o espelho, a sua reflexão será paralela ao eixo. Então, paralela ao eixo. Prolongamento do raio refletido está aqui. Então vamos observar um item. Os raios de luz se cruzam fora do foco aqui. Os seus prolongamentos não. Então já sabemos que essa é uma imagem real. Por que real? Porque são os raios que se cruzam. Então vamos desenhar o nosso objeto precisamente no local marcado, no local do cruzamento. Ó. Então vou desenhar ele aqui. Pronto. Então aqui está a nossa imagem do objeto. Pronto. A nossa imagem, olha os padrões que nós podemos analisar aqui. A sua natureza é real, porque são o cruzamento dos raios e não dos prolongamentos. Segundo item, quando analisamos a posição, continua assim como o outro sendo real e invertida. Mas tem um diferencial. Quando aproximamos do espelho, sua imagem aumenta e agora está precisamente simétrico. Por quê? Porque centro de curvatura, os raios vão convergir e se encontrar aqui. Então analise aqui que o objeto possui o mesmo tamanho da imagem formada. Então o tamanho é igual, ou seja, mesmo tamanho. Agora, gente, como que você vai analisar isso na prática? Você não vai desenhar isso quando você estiver olhando para um espelho desse. Você começa a perceber quando você olha para o espelho e começa a mudar a sua posição e ver o que acontece. Quando você está muito distante, você vai ver que sua cabeça, por exemplo, está invertida de cabeça para baixo e ela menorzinha. Quando você está sob o centro de curvatura, você vai notar que acontece o quê? Ela continua invertida, só que possui uma simetria, mesmo tamanho que a sua cabeça normal. A imagem formada lá é igual. Vamos analisar mais um caso para que tenhamos
uma análise mais completa, né, mais precisa desses itens, dessas características. Alterando a posição do objeto em relação ao espelho, que anteriormente estava antes do centro de curvatura, depois aproximamos ele sobre o centro de curvatura, e agora vamos colocar esse objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, quando fazemos isso, vamos observar agora, analisar através da construção da trajetória dos raios, o que vai acontecer com essa imagem, se ela continuará igual, se ela poderá ser formada, visível. Vamos analisar. Como nós analisamos? Novamente desenhando apenas dois raios notáveis, os mais simples, que são todo raio que incide paralelamente ao eixo, quando tocar o espelho, será refletido na direção do foco. Então, está aqui. Desenhamos ele, pronto. Incidência, refletido. Vou desenhar aqui o seu prolongamento. Pronto. Agora, todo raio que incide na direção do foco, quando tocar o espelho, será refletido paralelamente ao eixo. Pronto. Direção do foco, reflexão paralela ao eixo, seu prolongamento. Vou desenhar um pouquinho maior aqui. Pronto. Então vamos observar que o cruzamento dos raios de luz, os prolongamentos não se cruzam, os prolongamentos dos raios refletidos. Quem irão se cruzar serão os raios que eu desenhei anteriormente aqui, fora do foco, nesse ponto. Então, quando analisarmos a nossa imagem aqui, ó, vamos projetar ela aqui, representar ela graficamente, que é desenhar a nossa imagem aqui, podemos observar que essa imagem continua sendo real. Por que uma imagem real? Porque esta imagem, ela é obrigatoriamente formada pelo cruzamento dos raios e não dos seus prolongamentos. Segundo item, a sua posição, ela continua sendo invertida, certo? E quando analisamos o tamanho, ela é uma imagem muito maior que seu objeto. Então aqui nós temos uma imagem maior que o objeto. Então, fazendo uma síntese do que nós já vimos, quando o objeto está antes do centro de curvatura, a sua imagem é real, invertida e menor. Quando colocamos sobre o centro de curvatura, a sua imagem ela é real, invertida e do mesmo tamanho. E quando aproximamos mais, colocamos entre o centro de curvatura e o foco, sua imagem ela é real, invertida e maior, certo? Bom, então com isso conseguimos analisar essas três proposições. Mas temos ainda mais duas posições que nós vamos analisar. Quando colocamos sobre o foco e quando colocamos entre o foco e o vértice, que serão nossos dois itens de análise. Aproximando ainda mais o objeto, colocando ele precisamente em cima do foco e desenhando a sua trajetória dos raios que nós possuímos, olha só, todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Gente, aqui você começa a observar um probleminha. Qual que é o probleminha? Ó, vou desenhar o prolongamento. Tá. Como eu vou desenhar o segundo raio? Todo raio que incide na direção do foco é refletido paralelo ao eixo. Lembrando que o raio eu desenho como referencial a extremidade do corpo do objeto em direção ao espelho. Então, como eu vou fazer o seguinte? Ó a trajetória do raio. Cabeça, parte superior, espelho, foco. Tá. Anteriormente nós vimos parte superior, foco, espelho. Como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Lembrando que o raio não faz curva. Então eu não consigo desenhar um segundo raio de luz nessa situação. Então eu vou para o terceiro. Qual que é o terceiro? Todo raio que incide sobre o centro de curvatura segue sua trajetória retilínea sem alterar nada. Então olha só, continuando aqui, pronto. Todo raio que passa sobre o centro de curvatura, quando toca o espelho, retorna sobre si mesmo. Isso já está para vocês no seu material didático, né? Que eu já passei também em aulas anteriores. Vamos observar o seguinte: nem os raios de luz refletido, nem os seus prolongamentos se cruzam. Então, o que acontece? Gente, e se eu fosse desenhar, eu vou desenhar até mais um raio aqui, ó. Vamos analisar um outro raio aqui, por exemplo, o que vai no vértice, já que eu não posso desenhar aquele, olha só.
todo raio que incide na direção do vértice, quando for refletido, será refletido com a mesma angulação, de forma simétrica. Então, aqui. Então, não importa qual raio você desenhe, observe que nem os raios de luz refletidos e nem seus prolongamentos jamais irão se cruzar. A trajetória entre si sempre será paralela entre eles. Então, eu não consigo ter uma formação de imagem. Eu digo que isso aqui é uma imagem imprópria. O que é uma imagem imprópria? Gente, pegue uma colher na sua casa, uma colher de inox, bem polida, bem limpa, e aí você começa a olhar o lado interno dela. Você vai colocar o mais longe possível que você conseguir. Você verá que a sua imagem está de cabeça para baixo, pequenininha. Aí você aproxima. Quando você aproximar e notar que ela continua de cabeça para baixo, mas do mesmo tamanho, você sabe que você está precisamente sobre o centro de curvatura, certo? Quando você aproximar ainda mais, essa imagem continuar invertida, mas maior, né? Estiver de forma maior, você notará que você está entre o centro de curvatura e o foco. Mas se você continuar a sua aproximação, você vai notar que em um certo ponto você não verá nada, apenas um borrão. Esse borrão significa que os raios tocam o espelho. Você verá um borrão da coloração da sua pele, mas você não consegue definir uma imagem. Por que você não consegue definir uma imagem? Porque eles não se cruzam para formar uma imagem. Então é ali que você sabe que você está sobre o foco daquele eixo, ok? O último caso que veremos será a aproximação do objeto em relação ao espelho quando ele se encontra entre o foco e o vértice. Então vamos desenhar aqui, ó. O objeto está aqui, né? Primeiro raio notável, todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Pronto. Então aqui desenhamos ele. E vamos desenhar o seu prolongamento do raio refletido, como fazemos sempre para uma análise mais criteriosa, né? Raio incidente na direção, no sentido do espelho, raio refletido na direção oposta. Próximo raio será o raio que incide. Gente, eu não tenho como desenhar o raio que incide sobre o foco. A cabeça, foco e aí. Eu vou até apagar a palavra objeto aqui, vou colocar mais acima, ali, para podermos desenhar. Então, você pode fazer uso do que aqui? Dos outros dois raios, tá? Tanto do raio que vai sobre o vértice ou do raio que passa sobre o centro de curvatura. Eu prefiro o raio sobre o centro de curvatura, porque é uma linha reta, não preciso usar referencial nenhum. Então, quando eu pegar aqui e desenhar ele, ó, desenhar aqui o seu prolongamento. Vamos observar que todo raio que passa pelo centro de curvatura toca o espelho e volta sobre si mesmo. Então, quando analisamos aqui a nossa imagem, os raios de luz não se cruzam. Eles não se cruzam. Quem irá se cruzar? Quem irão se cruzar? Os seus prolongamentos. Então, vou desenhar aqui seus prolongamentos. Pronto. E aí, observe um detalhe. Aqui está a nossa imagem. E a nossa imagem aqui, ela possui características muito diferentes do que já vimos antes. Isso aqui não é uma imagem real, isso aqui é uma imagem virtual. Por que uma imagem virtual? Porque ela é formada não pelo cruzamento dos raios, e sim pelo cruzamento dos seus prolongamentos dos raios refletidos. Ela é uma imagem que a posição ela é direita ou direta, tanto faz, tá? Você usar qualquer um dos dois. Por quê? Porque ela está de cabeça para cima. E é uma imagem que, quando comparamos o tamanho, ela é maior que o objeto. Esse espelho é o espelho côncavo normalmente usado para maquiagem. Quanto mais próximo você chega dele, maior é a ampliação da imagem. Você consegue ampliar tanto que você consegue ver os poros para tirar cravos, espinhas e tudo mais pequenininhas. Então observe, novamente, recapitulando para finalizar o espelho côncavo. Quando eu coloco o objeto aqui, antes do centro de curvatura, é uma imagem real, porque são os prolongamentos. Então eu tenho 3 casos com imagens reais, certo? Quando eu coloco ele aqui, ele é real, invertido e menor. Quando eu coloco sobre o centro de curvatura, a imagem em relação ao objeto, ela é real, invertida, mas do mesmo tamanho.
Quando eu coloco entre o centro de curvatura e o foco, qualquer lugar aqui, é uma imagem real, invertida e maior. Quando eu coloco sobre o foco, eu não tenho formação de imagem. Por isso dizemos que a imagem é uma imagem imprópria, porque eu não tenho nitidez. E quando colocamos entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem virtual, direita, só que muito maior. Então, observe, gente. Você usa normalmente esta parte aqui, com esse intuito de ampliar a sua imagem. Então faça o teste com uma colher aí bem polida ou com um espelho côncavo se você possuir em casa, tá? Quando analisamos o espelho convexo, vamos lembrar que espelho côncavo, a parte interna da circunferência do espelho é reflexiva, o convexo é a parte externa. Então, parte não reflexiva, parte reflexiva. Aqui, diferente do côncavo, não importa onde você coloque. Por quê? Porque os elementos geométricos do espelho estão dentro do espelho. Não tem como você colocar entre o foco e o centro de curvatura, entre o foco e o vértice, sobre o foco. Por quê? Porque está dentro do espelho e o objeto está do lado de fora. Então não há essa possibilidade. Por isso, quando nós começamos a desenhar, ó, todo raio que incide paralelo ao eixo, quando eu tocar o espelho, será refletido na direção do foco. Então vamos desenhar aqui. Ó. Pronto. E aqui o prolongamento do raio refletido. Sempre do raio refletido, tá? Incidiu sobre o espelho, refletido na direção do foco. Segundo raio. Todo raio que incide na direção do foco, vou desenhar ele aqui, incide na direção do foco. Ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou apagar só para você olhar a orientação, tá? Incide na direção do foco. Quando eu tocar o espelho, ó, na direção do foco. Quando eu tocar o espelho, será refletido paralelamente ao eixo. Só tem um porém. O prolongamento do raio incidente não serve para formar imagem, apenas para eu ter um direcionamento adequado. Então eu vou apagar ele. Porque só não importa o prolongamento do raio refletido. Sempre, porque nós estamos estudando a reflexão do raio de luz. Então, não são os raios que se cruzam, os raios refletidos, nem esse, nem esse. Quem se cruzam são os seus prolongamentos. Então a minha imagem está aqui, ó. Então aqui está a minha imagem. E a minha imagem, ela é uma imagem virtual. Por que virtual? Porque nós observamos que o cruzamento não foram dos raios, e sim dos seus prolongamentos refletidos. Segundo item, é uma imagem direita, também chamada de direta, né? Para cima. E é uma imagem menor. Aí você pensa assim, para que eu vou olhar um espelho, né, com o intuito de ter uma imagem menor? Quando você olhou o côncavo lá, que além de eu ser para maquiagem, é o mesmo espelhinho que o dentista usa dentro da sua boca lá para analisar o seu dente de forma mais efetiva, tá? Lá eu quero uma ampliação. Aqui não. Aqui eu não tenho ampliação da imagem. Eu tenho o quê? Ampliação, vamos escrever isso aqui, ampliação do campo visual. O que isso quer dizer? Quando você vai lá numa conveniência e sem querer esquece de pagar, não sei se você já notou, tem aqueles espelhos convexos enormes. No estacionamento também tem, dentro do ônibus tem. Para quê? Ele faz com que você possa ver mais pessoas. Aumenta o seu campo visual. Prejudica na resolução, porque fica menor. Em contrapartida, você consegue observar mais. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro. Em algumas lojas vendem espelhos pequenininhos, convexos, que você pode colocar lá no retrovisor, bem no cantinho. Isso faz com que você aumente o campo de visão. Você está dirigindo, você consegue ver pelo espelho normal até uma certa região. Com esse espelhinho convexo, você amplia mais, você pode ver se está vindo outro carro de outra faixa no seu ponto cego do carro. Lá no ônibus, o motorista consegue ver se você desceu ou não, para não fechar a porta sobre você. Aonde mais? Dentro da loja, para ver se você esqueceu ou deixou cair alguma coisa no chão. Então, gente, a ampliação aqui serve para isso. Aumentar o campo visual e possibilitar eu enxergar mais objetos.
não significa que eu vou enxergar com a mesma qualidade que um espelho normal. Tá? Ele aumenta o campo visual, mas prejudica para mim o quê? A definição muitas vezes. Eu consigo enxergar o objeto, mas não com riqueza de detalhes. Então, com isso, nós encerramos o estudo dos espelhos esféricos em relação à sua formação de imagem, mas lá na frente veremos como calcular o tamanho, distância focal e assim por diante. Então, até a próxima!